Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal She Wolf Tarot. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ingrid e hoje a gente vai ver como estão as energias para o coletivo do divino masculino. E as pessoas perguntam, não entendem muito bem às vezes o que é o divino masculino, o que é o divino feminino. O divino masculino, dentro de nós, é uma polaridade, né? Então nós temos ambas energias dentro de nós, ambas polaridades. E o divino masculino representa exatamente essa energia de ação, de força, de movimento, entre outras coisas, né? Quando é um divino masculino que está em equilíbrio, né? Que não está distorcido, é uma energia que essa energia realmente que nos move para frente, para cima, que nos faz fazer coisas e colocar as coisas em prática realmente, né? Entre outras coisas, eu tô simplificando bastante. E quando a gente fala em termos, né, em pessoas, né, tem pessoas que têm o divino masculino predominante, pessoas que têm o divino feminino predominante. Isso independe de sexo. Se você é homem, se você é mulher, tem homens que têm o divino feminino predominante e mulheres que têm o divino masculino predominante, né? E dentro de uma relação, uma conexão com alguém, normalmente uma das pessoas, né, vai puxar mais pro divino feminino e a outra pro divino masculino, porque são energias complementares que se complementam. E mas isso normalmente só acontece nessas uniões que são conexões, né, de chamas gêmeas, até de almas gêmeas também, mas mais de chamas gêmeas, né, que é o feminino, o divino feminino e o divino masculino de uma mesma alma, quando eles se encontram. Isso para acontecer e para ser uma coisa, para acontecer não necessariamente, mas para ser uma coisa harmônica, ambas as partes têm que estar com os seus divinos masculinos e os seus divinos femininos internos em equilíbrio, tá? Então eu só dei uma pincelada assim muito por cima pra né, dar um contexto pra leitura que eu vou fazer. Eu fiz a do divino feminino já, não sei qual que eu vou subir primeiro, mas eu já fiz a do divino feminino. Também dei mais uma pinceladinha. Então dá uma olhadinha se você uma olhadinha se você ainda não assistiu. E você pode assistir essa leitura com ambas perspectivas, né? Tanto para uma pessoa, você pode estar assistindo desde a perspectiva de um divino masculino, eu sou um divino masculino, então eu assisto isso para entender o meu momento, né? Ou se você é um divino feminino, você pode estar assistindo para tanto ver a sua perspectiva dentro de você, né? Com a perspectiva de dentro de você, o seu divino masculino, ou então a pessoa, o seu complementar divino masculino em forma de pessoa, tá? Bom, foi uma pincelada geral. Eu também queria só falar mais algumas coisinhas, que essa é uma leitura, essas leituras, né, elas são intencionadas para serem atemporais. Ou seja, não importa quando você estiver assistindo esse vídeo, se eu já gravei há, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. Não tem a menor diferença, tá? Se essa mensagem ressoar com você, é porque é pra você agora, no seu momento presente, no seu momento atual, independentemente da data que eu publiquei e que você está assistindo, tá? E também as energias de uma leitura de cartas são sempre muito fluídas, ainda mais por ser uma leitura com foco no coletivo, né? Então, ela pode fazer sentido para você agora, ou pode ser que essas energias ainda vão entrar na sua vida ou na vida do seu divino masculino, né? Mais pra frente. Então, né, tendo dito tudo isso, a gente começa com um arcano maior. Ai, desculpe. Um arcano maior aqui desse tarô, pra gente ver qual que é o momento, então, do divino masculino. Qual é o momento do divino masculino? Uau, carta da Imperatriz. Essa carta é representada por Cleópatra e César. Fala sobre fertilidade. A gente tem vários animais, vários gatos, vários felinos aqui nessa carta. Tem um leão também, que remete muito a essa coisa do Egito, né? Que tinham aqueles, né, deuses felinos, enfim. E aqui é a carta da Imperatriz, tá? Então, que é o divino feminino, né? Então, ele tá aqui, pode estar vivendo um momento que ele tá equilibrando mais o feminino dentro dele mesmo, sabe? A gente vai ver um pouco mais profundamente, né? Mas tem essa energia muito bonita do feminino presente na leitura do masculino, ela tá presente aqui. Fale sobre o momento do divino masculino. Olha só, que engraçado, pro feminino, se eu não me engano, caiu 3 de espadas e pra ele o 5 de copas. 5 de copas fala sobre arrependimento, ele aqui chorando pelas taças derramadas.
pelo leite derramado, e ele não olha, ele se recusa a olhar aqui para esse 2 de copas que tá inteirinho, lindo aqui, perfeito. Né? Então aqui tá me falando de uma energia, de um arrependimento aí com relação ao divino feminino dele, inclusive, com ela, né? Alguma coisa que ele possa ter feito ou não feito, né? Então existe um arrependimento, um reconhecimento aqui de uma coisa que se derramou e ele acha que não tem volta, ele acha que perdeu, né? Mas ele não consegue ver aqui que existe ainda essas 2 taças aqui esperando por ele, né? Que pode representar muito um feminino, né? Ela esperando ainda por ele e ele não consegue perceber aqui. Existe essa energia da fertilidade aqui da Imperatriz me falando que ele pode estar no momento em que ele está pronto para uma conexão desse nível com o feminino dele. E posso falar então tanto de feminino interno, né? Essa união esse equilíbrio entre o feminino e o masculino dentro dele, ou com a pessoa, né? O divino feminino em pessoa. Vamos ver mais um pouquinho os temas então? Me fala um pouco mais sobre o momento do divino masculino. Attachment. Essa carta fala de apegos, fala de... Aqui ela veio, né, invertida, ela pode falar de alguém que tá começando a se desapegar de alguma coisa e... É outro 5, na verdade, né? Então aqui existe um apego a um erro do passado, um apego a uma má conduta, isso gera esse arrependimento, gera essa tristeza, essa sensação de que tá tudo perdido, né? E é como se talvez ele não conseguisse ver isso muito claramente. Vamos ver um pouquinho mais, a gente vai abrindo mais pra gente entendendo esse momento do divino masculino. Vamos para o momento do divino masculino. Autorreflexão. O momento que ele para e começa a se analisar, começa a analisar a vida dele, a ver os próprios defeitos, a se olhar realmente de uma forma mais profunda e ver também as coisas que ele tem, né? Ou até refletir sobre comportamentos que ele teve, coisas que ele teve. É uma reflexão sobre ele mesmo, sobre as coisas que ele fez, sobre as coisas, sobre quem ele é realmente. Que mais? Momento do divino masculino. Conselho da Luz. Nossa, olha. Conselho da Luz fala assim. Orquestração, gente, é uma palavra. Não sei se é uma palavra. Mas fala que tá tudo sendo orquestrado divinamente, ajudantes dos reinos mais sutis. Então, no momento que ele tá tendo ajuda, ele tá se conectando com esses reinos mais sutis da existência. Existe uma coisa aqui, gente, ele tá tendo alguma coisa que está sendo orquestrada aqui. Então, eu acredito muito que esse arrependimento, essa tristeza, esse refletir realmente que ele tá tendo aí sobre o passado dele, sobre alguma coisa, e é tudo muito relacionado ao divino feminino dele, isso. Porque ela saiu aqui, né? Então tem todas as cartas de tristeza, de apego, de autorreflexão. Então é como se me falasse que tudo tá no tempo divino aqui. As coisas acontecem na vida dele como tem que acontecer. E aqui ele tá passando por tudo isso. Porque ajudantes dos reinos mais sutis estão fazendo com que isso aconteça, com que ele veja, estão criando situações na vida dele para que ele veja as coisas como são, ou consiga refletir sobre coisas que aconteceram no passado, coisas que ele disse, que ele fez ou que ele deixou de fazer, sobre quem ele foi e quem ele quer ser ainda no futuro, se ele quer continuar sendo quem ele era, né? Então, existe muito apego aqui, arrependimentos, tá? Com relação a esse divino feminino dele, porque tá aqui, e um refletir muito realmente sobre tudo isso. Essa carta são gêmeas aqui, né? Parecem, pra mim, pelo menos são gêmeas, então me fala sobre chamas gêmeas realmente aqui, sobre a outra parte dele, né? Então, talvez muita coisa do que o divino feminino dele muita coisa que ela mostrava pra ele, que ele ficava de repente bravo, irritado, ou sei lá, qualquer coisa, na verdade ela só tava espelhando as coisas que ele mesmo tem dentro dele, que ele precisava curar e ver. Primeiro ver e depois curar, né? E isso estava sendo divinamente orquestrado também. Então tudo que tá acontecendo aí com ele é divinamente orquestrado, né? E ele tá tendo muita ajuda desse conselho da luz, desses ajudantes aí dos reinos mais sutis.
Uau! Vamos ver então o que tá acontecendo na vida desse divino masculino, o que tá acontecendo na vida dele agora. Quero que o tarô me mostre o que tá acontecendo na vida dele. 3 de copas. Pajem de ouros. Ixi, vieram 2. 9 de... Essa aqui primeiro. Cavaleiro de ouros. E o 9 de paus. Olha, existem algumas energias aqui, algumas mensagens, tá? Primeiro, pode ser que nesse momento ele esteja vivendo triângulos aí, ou que ele esteja lidando com pessoas, com mais de uma pessoa, né? Mas existe uma energia aqui de celebração, de alegria também, de encontros, encontrando pessoas, né? Então, existe aqui pra mim 2 coisas. Uma vem esse pajem de ouros bem embaixo aqui do 5 de copas, me fala sobre pedidos de desculpa. Então pode ser um momento que ele esteja querendo pedir desculpa pra alguém, né? Não necessariamente o divino feminino dele, mas pra alguém, pedir desculpa pra alguém por alguma coisa, por de repente ter levado um triângulo em algumas situações. Existe aqui um momento, pode ser que ele esteja também trabalhando um pouco na questão financeira dele, e aqui ele se sente um pouco, eu vejo que ele tem uma coisa aqui que ele, pra mim essa carta me mostra arrependimento também, mas é um certo, é como se fosse ai, me dá uma coisa tão, essa carta é como se ele tivesse tão cansado, tão machucado aqui, ele já estivesse no limite das forças por alguma coisa, sabe? Esse 9 de paus é bem forte, assim, é a primeira vez que eu tô usando esse tarô, né, então eu tô me familiarizando com as imagens ainda. Normalmente eu fico mexendo num tarô um bom tempo sozinha até trazer ele pra algum vídeo. Mas aqui vocês veem que tem, acho que parece uma joaninha aqui, que me fala, né, fala sobre sorte isso aqui. Então, essa carta é alguém que tá entregue realmente, sabe? Alguém que tá cansado de resistir. Existe aqui uma pessoa que esteve resistindo muito e tá um pouco cansado de resistir, né? Esse momento mostra bastante a vida dele. Eu vou colocar essa carta aqui, porque a gente vai ver 9 cartas aqui. Um pouco cansado até de muita festa, muita saída, ou muita coisa, assim, sei lá, beber, coisas do tipo, sabe? Mas existe pra mim aqui um pedido de desculpas, alguém querendo pedir desculpas, querendo começar alguma coisa, um novo caminho, comunicar alguma coisa. Reconhecer a beleza de alguém, reconhecer a beleza de algo. Nossa, que bonito essa carta. Mas é um pouco tudo a passos lentos aqui, tá? É um pouco lento esse movimento dele. Porque ele tá cansado aqui. Eu vejo que ele tá cansado de alguma coisa. Me fala mais sobre esse momento do divino masculino. O que ele tá vivendo. Temperança caiu pra ela também essa carta. Momento de curar, de equilibrar aqui coisas, de curar alguma coisa que machucou. 2 de espadas. Aqui existe uma alquimia entre água e fogo nessa carta da temperança. Pode ser que potencialmente ele tenha que tomar alguma decisão que ele não tá querendo lidar nesse momento. E ele tá tentando equilibrar as coisas, tá tentando lidar com alguma situação aqui, mas muito a passos lentos. Porque eu sinto que ele tá numa energia de resistência aqui, mas resistência, ele tá cansado, ele tá batido aqui por alguma razão, alguns deles, né? Então existe uma coisa de resistência aqui, de querer equilibrar as coisas, de querer fazer uma alquimia de algo que foi um passado que teve um arrependimento, um pedido de desculpas. E existe uma decisão aqui a ser tomada, mas vai a passos lentos. A gente vai entrar um pouco mais a fundo daqui a pouquinho. Vamos ver um pouco mais aqui, o que tem, o que mais o divino masculino tá passando nesse momento. Rainha de espadas. 5 de paus. 9 de copas. Pode ter existido algum tipo de corte na vida dele aí. Pode ser que alguém tenha cortado ele. Ou que alguém tenha sido muito fria com ele, ou tenha dito coisas assim muito na cara. Isso pode ter gerado conflitos na vida dele. Existem conflitos aqui, competição, ele com uma energia de competição também. E apesar de estar cansado, é como que existe ainda essa coisa do conflito, da competição.
E ele buscando aqui se sentir bem, se sentir contente com ele mesmo, se sentir, ter essa satisfação emocional. Vou entrar um pouco mais a fundo aqui, tá um pouco confusa essa leitura para ele. É como se tivessem várias situações aqui, né? Eu vejo assim, o arcano bem no meio, várias situações acontecendo à volta, e ele tentando equilibrar tudo isso, sabe? Ele tentando fazer uma alquimia com tudo que tá acontecendo na vida dele, porque a gente tem muitas coisas aqui acontecendo. Olha, 3 de copas, 4 de espadas. Ele parando um pouco, né? Será aquela situação de muita saída, muitos encontros, festas, ou que seja alguma coisa do tipo, ele parando aqui para pensar, para descansar, para refletir sobre isso. 10 de paus, 9 de paus, 10 de paus. É algo pesado aí pra ele, ele quer um novo começo, ou até aquela coisa do pedido de desculpas que eu falei, mas isso custa pra ele, é pesado ele continuar levando alguma situação. Ele quer algo novo, ele quer começar alguma coisa nova, se livrar de coisas aqui. Página de copas, existe aqui sim uma coisa de um pedido de desculpas, tá? Um pedido de desculpas é uma abertura emocional que vai muito a passos lentos, né? Existe ele entrando em contato mais com os sentimentos dele aqui, mais com o emocional dele, mas é um processo que é devagar. Não existe tanta abertura emocional ainda, apesar que tá tendo uma abertura bem bonita já. Por quê? Porque ele tá refletindo. Porque viver da forma como ele vivia, ou fazer as coisas da forma que ele fazia, e tá pesado pra ele aqui. Então o que acontece? Ele começa a fazer um movimento porque ele quer mudar. Ele quer fazer uma mudança aqui só. Ele quer se abrir mais emocionalmente. Ele quer entrar mais em contato com os sentimentos dele. Só que é uma coisa que tá meio devagar. Os amantes, olha. Talvez lidar com duas situações estava sendo muito pesado para ele, ou ele tá cansado, ou ele tá cansado de resistir a uma conexão aqui. Ele está cansado também porque ele não consegue se decidir por alguma coisa. Os amantes. O carro. Temperança e o carro. Ele quer equilibrar as coisas para poder ir em frente. Existe alguma coisa que ele querendo equilibrar na vida dele, várias situações, fazer uma alquimia das coisas para poder seguir em frente. Ele tem um desejo dentro dele aqui de transformar algo, de curar algo muito potente. Ele quer realmente seguir em frente, dá pra ver aqui. O desejo existe dentro dele bem forte. Mas por alguma razão não tem nada de bloqueio aqui, tá, gente? É só mesmo uma questão de é um processo que pra ele é muito mais lento, sabe? É muito mais lento. Apesar que o carro é uma carta rápida, essa alquimia que tá acontecendo é que tem esse impulso, tem essa potência pra acontecer, essa determinação até. Mas é um processo muito mais devagar. Que mais? 2 de espadas. 10 de copas. Ele não consegue se decidir aqui. Ele não consegue olhar. Existe uma coisa aqui, 10 de copas fala sobre a felicidade, o casamento, uma relação. É o máximo da felicidade, da alegria, do amor. E olha que linda, tem as abelhinhas aqui nessa carta. Tem um gatinho também. Ai, muito linda essa carta. Nunca tinha visto ela. E aqui me fala que ele tá indeciso aqui. É como se ele quisesse esse 10 de copas, mas ele ainda não consegue lidar com alguma coisa, com alguma emoção. Por quê? Porque ele ainda tá refletindo, ele ainda tá vendo coisas, principalmente do passado dele aqui, sobre quem ele é, sobre o que ele quer. Então é como se ele tivesse a oportunidade aí de formar uma família, de estar em conexão muito profunda com alguém, com muito amor, ele sabe disso. Tem muito sentimento, mas ele não consegue se decidir por alguma coisa, ou ele não consegue olhar para alguma coisa, como se ele não quisesse lidar com alguma coisa nesse momento, porque é difícil. Aqui eu vejo que tem uma bagagem aí que ele carrega que é um pouco pesada, que é um pouco difícil para ele lidar. Tem uns conflitos dentro. Apegos a uma forma de ser, apegos a erros, arrependimentos, não achar que as coisas têm uma solução, né? Existe essa vontade de se abrir, de equilibrar, de transformar, de realizar uma alquimia, porém existem dúvidas aqui, e mais que dúvidas, é uma coisa de não conseguir lidar com uma situação, não querer ver alguma situação, fica sempre botando uma desculpa pra não fazer alguma coisa, sabe?
5 de ouros, existe um corte aqui, tá? Ele provavelmente cortou alguém, ou alguém cortou ele. Existe uma coisa de sentimento de abandono aqui. Ele se sentindo abandonado, ou ele sabendo que ele deixou alguém a ver navios aí, com a porta na cara. Ou então, algo aí acontecendo na vida dele que, de uma forma muito, assim, direta, causou na vida dele uma escassez financeira. Aí isso pode até ser a razão pela qual ele não consegue tomar uma decisão aqui. Mas existem mudanças aí, existem conflitos e mudanças também. Mas eu vejo muito aqui, falando do divino feminino dele, existe um corte, existiu ela incorporando a rainha de espadas aqui, cortando, e ele sentindo aí a ver navios não, com a porta na cara. Ou nesse momento ele pode estar cortando alguém, mas eu sinto que é ele que tá se sentindo assim. Ele que tá se sentindo cortado e se sentindo... a palavra que vem é excluído. O louco. Existe um conflito aqui, porque existe, novamente, um desejo de começar algo, um desejo de iniciar uma jornada, de arriscar, de tomar iniciativa em algo, de, né, dar uma de louco quase, né, não medir muitas consequências. Então existe esse conflito dentro dele, muito grande. Ele sente que seria um salto no escuro tomar uma decisão aqui que tenha a ver muito com parcerias, com, né, a felicidade com alguém, tá, com alguém romântico, assim. Existe o solteiro aqui também, né? Ele tá em dúvida aqui se é o 10 de copas ou 9 de copas. É solteiro ou é com alguém, sabe? Tá bem claro isso aqui também. Rei de espadas, ele tá sendo racional aqui. É como se ele analisasse uma situação e visse que estar sozinho é muito bom pra ele, né? Então, por mais que exista um impulso aqui, arrependimentos, achar que perdeu uma oportunidade de um 2 de copas... com o divino feminino dele, tá refletindo muito sobre... E tudo tá acontecendo com o tempo divino aqui, com assistência. Como ele não vê esse panorama maior, o que acontece? Ele se sente aqui tendo que tomar uma decisão. Eu vou pro meu 10 de copas ou eu continuo no meu 9 de copas, que é a minha, sei lá, pra casa de quem tá sozinho, né? Solteiro, bem, porque eu vejo que ele reflete aqui racionalmente, usando da razão dele, muito da razão, e ele tá tentando tomar uma decisão realmente, mas ele tá... É como se ele soubesse que existe um potencial 10 de copas aqui pra ele, mas ele escolhe não ver. Entende? É uma coisa desse tipo. Mas existe uma parte dele que fala pra ele refletir, pensar, analisar de forma justa, de forma madura. Porque o 2 de espadas não tem muita maturidade nisso não, mas o rei de espadas tem muita maturidade. Então é um momento bem confuso pra ele aqui, eu vejo. É um momento que tem pesos, tem dores aí, muitas dores realmente, ele se recuperando, tomando tempo pra alguma coisa. E existe esse impulso realmente nele de se jogar em algo novo, de ir em frente. Ele se sente sozinho aqui, ele se sente sozinho. Até a postura fria dele pode fazer com que ele esteja se sentindo sozinho. Aí existe uma coisa de um pedido de desculpas, querer pedir desculpas, conflitos. Ele tá assim um pouco bagunçado, esse divino masculino nesse momento. Ele não tá mal, assim, sabe? Mas ele tá um pouco cansado, talvez cansado das coisas como vem sendo pra ele. Ele tá um pouco... Essa coisa da dúvida não é um lugar legal pra ninguém estar, né? Então, eu não vejo ele mal, assim, mas ele tá... Tem muitas coisas acontecendo, sabe? Ele tá passando por um momento, assim, de muitas coisas acontecendo. De se refletir muito. E refletir muito sobre ele mesmo, sobre a vida dele. Então, é um processo, realmente, que não é do dia pra noite, que se organiza, né? Vamos ver, então... Nossa, já foi bastante tempo. Vamos ver então o que mais. Como que essas energias, que energias vão ajudar ele nesse momento? Só lembrando vocês que para quem de vocês quiser aprofundar mais essa leitura, eu vou fazer uma leitura estendida e a gente vai ver mais a fundo como esse divino masculino tá na vida amorosa dele, na parte de finanças, carreira, e também como que ele tá se sentindo e pensando com relação ao divino feminino dele, tá? Também com aspecto sombra, enfim, várias coisas na leitura estendida. Mas agora vamos ver quais energias que estão ajudando ele nesse momento, que estão apoiando ele nesse momento. O mundo. 4 de ouros. 6 de copas. Existe aqui um ciclo finalizando para ele, ou próximo de finalizar aqui.
Existe uma energia de... Se ele tinha algum problema de finanças, como eu falei, pode ser que ele esteja economizando bastante, ele se sinta mais seguro dessa forma, tá? Se a gente tá falando da parte de finanças aqui. Existem amigos, podem existir amigos da infância, pessoas muito queridas também apoiando ele de alguma forma. Se a gente tá falando no nível mais de relacionamento, existe sim um ciclo se fechando aqui. Um ciclo se fechando, alguma coisa que traz para ele muita força. Existe aqui até uma possibilidades aqui se abrindo para ele, ou ele se sentindo muito bem. Existe paixão aqui também, né? Ou talvez até um segurar, ele tem algum instinto dentro dele que faz ele querer agir de uma forma e de repente ele se segura, ele controla esse instinto. Isso também tá ajudando ele, nessa força tá ajudando muito ele. Eu diria até aqui que aqui vem a carta do apego e aqui também é uma carta que fala sobre apego, né? Então talvez ele esteja aprendendo agora se desapegar de algumas coisas aqui. E isso pode estar ajudando ele. Ou também pode falar de uma certa estabilidade. Pode ser financeira ou de qualquer outra natureza. Ele se sentindo mais estável, ele se sentindo mais pés no chão, sabe? Isso tá ajudando ele. Existe alguém do passado aqui também que pode estar presente na vida dele, uma lembrança do passado ou alguma coisa do tipo, uma conexão do passado. E isso pode estar também, de certa forma, ajudando ele. É uma mulher aqui, eu vejo que tem uma rainha de paus aqui, uma mulher do passado, pode ser que esteja ajudando ele a passar por tudo isso, ou lembranças, bons momentos com essa pessoa do passado também pode estar ajudando ele a superar, ou ajudando ele de alguma forma nesse momento. Vamos ver então quais são as energias que estão desafiando ele nesse momento, divino masculino. Que energias estão desafiando ele nesse momento? 6 de paus. Cavaleiro de copas. Rainha de ouros. Existe orgulho aqui para fazer um movimento até alguém. Pode ser isso, uma das coisas que está desafiando. O orgulho está atrapalhando uma proposta, ele fazer uma proposta para alguém, ou para ter alguma coisa estável. Talvez também uma outra coisa aqui pode existir uma falta de cuidado próprio também, uma falta de se cuidar aqui. Mas eu vejo um movimento acontecendo aqui. Como desafio, pode ser que esse movimento não esteja acontecendo. Ele pode sentir que as coisas estão um pouco estagnadas nesse momento. Ele pode sentir também que ele não tem reconhecimento, que alguém ou ninguém reconhece o valor dele, alguma coisa que ele fez, o que ele faz. E pode ser que ele sinta que ele precisa de mais estabilidade também. Mais estabilidade ainda. Aqui que ele precisa trabalhar mais para ganhar mais recursos, também para ser mais reconhecido. E aí então o movimento pode acontecer. Mas isso é uma coisa que está desafiando ele nesse momento. 5 de espadas. Ele se sente derrotado aqui. Então ele não consegue se sentir reconhecido por alguma coisa. É isso que eu falei. E tem conflitos também aqui, conflitos de faço movimento, não faço movimento na minha vida. A Imperatriz, olha só, faço movimento, ó, 2 vezes a Imperatriz, faço movimento pro meu divino feminino, não faço movimento pro meu divino feminino, até o meu divino feminino, né, não consegue fazer esse movimento porque se sente derrotado, sente que perdeu aqui, sente que perdeu, conflitos. Alta sacerdotisa, um monte de carta feminina aqui. Uma dificuldade em se conectar com a intuição dele. E de se conectar com o feminino dele dentro dele, que é a intuição, né? Então existe uma dificuldade aqui de se conectar, de se cuidar, de se sentir bem. E aí então isso acaba dificultando um movimento em direção ao feminino dele. Talvez ele sinta até aqui que ela é muito para ele. Existe essa energia, gente, que tem a Imperatriz aqui, o 5 de espadas, é como se... E ele acaba se sentindo um orgulho aqui também, né? Pode ser em forma de orgulho isso também. Nossa, quantas energias, tem muita coisa aqui, gente, pra esse divino masculino, muita coisa mesmo. Bom, vamos ver então aqui, conselhos. Eu vou partir pra leitura estendida logo em seguida, na sequência, tá? Mas pra quem não vai comigo, eu vou tirar aqui uma carta dos ancestrais, anjos ancestrais, para direcionar, para guiar um pouco
Mas quem tá se identificando com essa leitura, esse coletivo do divino masculino, dá um conselho para esse divino masculino. A viajante. Se mova numa nova direção. Olha só que lindo. Então tá falando aqui para ele mudar a direção dele. Ele tá repensando mesmo, mas pode ser que ele esteja realmente batendo na mesma tecla aí. Ele precisa mudar a direção que ele está se movendo. E não só mudar a direção que ele está se movendo, mas mudar... Porque que acontece? Como existe um movimento aqui, é como se ele estivesse sempre fazendo os mesmos movimentos. E isso acaba tá sendo um desafio, tá sendo um problema, porque ele acha que vai ter os mesmos resultados, talvez, ou que ele não vai ter o que ele quer aqui, porque já é tarde demais. Então aqui tá falando, tente uma nova direção, se mova numa nova direção, de uma outra forma. O que o monólogo fala? Monólogo. O que você fala para esse divino masculino nesse momento? Uma mensagem pro divino masculino aqui. Olha só. Dibus Moon, não sei o que é Dibus Moon, Lua Dibus, não sei o nome em português, mas fala assim, você está muito próximo de conquistar o seu objetivo. Então não é hora de desistir, talvez tentar uma nova direção aqui, né? Mas você está muito próximo de conquistar o seu objetivo, né? Então isso serve muito para esse divino masculino interno aí, que tá pensando em desistir, que tá pensando que perdeu, que não consegue fazer um movimento aqui, se conectar com a sua intuição, né? Você tem aqui força, você tem controle dos seus instintos, você tem possibilidades, você tá tendo mais estabilidade agora. Existem pessoas do passado, pode ser pessoas de outra vida, seres aqui, amigos espirituais que já estão com você há muito tempo, que estão te apoiando aqui, tá? A Rainha de Paus pode ser também tipo uma bruxa, assim, sabe? Então existe um ser aí também te ajudando muito, os seres te ajudando muito. Então talvez a questão aqui é você se mover numa nova direção e você também entrar mais em contato com esse seu feminino, né? Com a sua intuição. Porque isso vai te guiar também. Né? Aqui a gente tem a Rosa dos Ventos, que me mostra, fala sobre ser guiado, ir para outro lugar, né? Então até uma mudança de repente é benéfica para você aqui, uma mudança de país, uma mudança de cidade, uma mudança de casa, ou mudar os móveis da sua casa, alguma coisa do tipo, para você mudar um pouco os seus pensamentos e não bater na mesma tecla, né? Que eu tinha falado de bater na mesma tecla aqui. Não fazer sempre a mesma coisa. E aqui fala que você está muito próximo de conquistar os seus sonhos, não os seus sonhos, né? Os seus objetivos mesmo, de conquistar os seus objetivos. Ai, tá bom? É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado, que a leitura tenha ajudado. Eu vejo alguns de vocês na continuação da leitura no Vimeo. O link vai estar no box de informações aqui embaixo do vídeo, tá bom? Mando um beijo enorme pra vocês. A gente se vê muito em breve.